Olá, tudo bem? Eu me chamo Domênica, eu sou esposa do Cleverson e vim contar um pouco da história dele para vocês, no intuito de conquistar o nosso maior desejo atual, que é o nosso comércio. O que nós gostaríamos de montar é a nossa oficina mecânica e borracharia. E para isso eu tive inúmeras ideias e uma delas foi a Porta da Esperança. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe assistiu muito SBT junto com a minha avó e toda a parentela e eu assistia, né? Aquele momento que a porta se abria e realizava sonhos. E numa dessas assistidas, por esses dias eu pensei, nossa, eu vi esse programa como uma luz. Eu falei, uau! E se eu tentar, né? Tô até um pouco emocionada. Talvez eu não encontre as palavras corretas, mas vou tentar ser breve. Em 2018, quando eu conheci o Cleverson, ele vivia um luto, o pai dele tinha recém falecido. A mãe dele faleceu quando ele tinha 15 anos. Ele voltou da escola e se deparou com a mãe no chão, tinha tido um infarto. E depois disso ele passou a morar com o pai dele. O pai dele é fundador da Casa dos Pneus aqui na cidade. E eles tinham uma espécie de edícula ali no fundo da borracharia, da onde ele morava junto com o pai dele. O Sr. Eduardo faleceu, né? Era recém próximo assim da data aqui do meu primeiro contato com o Cleverson. E o Cleverson naquele tempo morava num porão, uma espécie do quartinho da bagunça na casa que que nós temos sempre um cantinho da bagunça, né? E tinha um quartinho lá que era um porãozinho e ele morava ali. Ali tinha uma cama, um guarda-roupa, dentre outras coisas da casa. Nos apaixonamos loucamente e entrou a pandemia, né? Da pandemia começamos a pensar no que poderíamos trabalhar, né? Já que muitas coisas paralisaram, muitos trabalhos, e ele continuou o legado que o pai dele deixou para ele, que é a profissão dele, né? Só que a borracharia fechou, que ele trabalhava naquele ano. E eu falei para ele, por que não, né? Vamos tentar vender pneus, vamos tentar algum acesso. Investimos financeiramente falando, né? E fomos até uma cidade próxima aqui de Itu para comprar um grande número de pneus, né? E ali escolhemos medidas, tal. Ele veio, fez a pintura ali nos pneus, que eram seminovos, eram usados, né? Mas tinha ainda venda em cima desses pneus. E eu comecei a fazer a divulgação. Montei uma loja virtual e consegui vender muito, muito bem. Eu conquistei vários clientes, muitas vendas, conseguimos pagar nosso aluguel, conseguimos manter a casa. E dentro daquela dificuldade, né, de todo iniciante, de empreendedor iniciante, as coisas foram fluindo. Chegamos a um nível de sermos fornecedor de algumas borracharias e ali veio uma frustração emocional do Cleverson quando um dos nossos clientes veio com um comentário exposto dos familiares do Cleverson. Dos familiares não, da parentela dele. O Cleverson, quando o pai dele faleceu, o pai dele foi fundador, né, da Casa dos Pneus aqui na cidade de Itu. E quando ele ainda era muito jovem, né, ele já começou a trabalhar lá com o pai dele. O pai, em registro, né, na abertura do CNPJ, aquela movimentação de escritório, colocou ele 50% sócio administrador junto com o único irmão homem, que também era 50% sócio administrador. Assim que o pai faleceu, esse irmão, na mesma semana, fechou esse CNPJ, ou não fechou, talvez não fechou, né, porque precisava da assinatura do Cleverson e eles ainda tinham um contato quando eu namorava ele e ele sempre falava, você tem que ir lá no escritório, você tem que assinar tal documento. O Cleverson nunca foi. O
Cleverson nunca foi, teve algumas tentativas de advogado em cima de reconhecimento de paternidade e tudo mais, porque o Cleverson é um menino adotado. Ele nunca foi oficialmente registrado em cartório pelos pais que criaram. No primeiro dia de vida dele, a mãe dele de criação buscou ele na maternidade e nunca teve documentação nenhuma. Quando eu conheci ele, eu lembro que eu comprei uns ingressos para um show lá em São Paulo, na capital aí. E nós tínhamos que pegar um ônibus Vale do Tietê, né, daqui para descer na Barra Funda. E chegou lá na hora de pegar o ônibus, eu falei, cadê sua carteira de identidade? Ele, eu não tenho. Del, como você não tem? Ele, eu não tenho. Eu falei, você não tem documento? Ele, não, porque eu não tenho acesso à minha certidão de nascimento, nunca consegui tirar meu documento. Eu falei, meu Deus. Eu falei, e agora? Enfim, ele tava com 25 anos naquele tempo. Daí eu falei assim, nossa, então vamos atrás. Cancelou o show, né, tal, não sei o que. Na mesma semana, fui com ele no cartório da cidade aqui vizinha, em Salto. Conseguimos acesso, eu contei a história pra moça lá do cartório, ela ficou bastante atraída pela história dele. Conseguimos localizar a certidão de nascimento, da onde tiramos a carteira de identidade, reservista e os demais documentos, né? Daí, então, voltando, né, ao lance lá do advogado, ele nunca quis ir adiante, porque tinha que mexer com muitas coisas que feriam a mente dele, né, que estava frágil naquele momento. Beleza, começamos a crer mais no poder de Deus e fiz um currículo por Cleverson, né? Ele toda a vida trabalhou com borracheiro. Eu falei assim, vou fazer um currículo, vou me entregar numa automecânica, eu confio em Deus, vamos que vamos, se for para ser, será. O primeiro, eu fiz 10 currículos, ele entregou somente um. Esse único currículo que ele entregou, ele está trabalhando até hoje. Eu falei, 4 anos, se eu não me engano. Numa automecânica. Já alteraram a carteira de trabalho dele, os cargos foram alterados por 3 vezes, né? Ele tá mecânico tipo B atualmente. E graças a Deus ele está bem, né? Ele está estavelmente feliz, profissionalmente falando. Está aprendendo muitas coisas mas aquele desejo nosso, aquele nosso sonho, aquela vontade de ter o nosso próprio comércio nunca foi embora, nunca. Então, na pandemia, como eu falei, nós trabalhamos com isso, daí depois foi normalizando, né, as coisas aqui no nosso país, e da onde ele entrou nessa automecânica, e eu comecei a dar aula de kickbox, me formei faixa preta, e comecei a dar aula em projetos sociais aqui da prefeitura, dos bairros. Atualmente eu ainda trabalho com as aulas de kickbox, trabalho também na igreja que nós frequentamos, uma igreja cristã. Eu trabalho 2 vezes na semana lá. E graças a Deus estamos bem, né? Bem, emocionalmente falando, graças a Deus aquela tempestade passou. Mas o sonho não passou, mas a vontade de termos o nosso comércio, a nossa renda própria jamais vai adormecer dentro da gente. Então, através desse programa, através desse vídeo, eu espero de verdade que vocês nos ajudem a comprar todo o maquinário, né, para que a gente monte nossa borracharia, para que ele possa trabalhar ali na área mecânica também. Pelo amor de Deus, que esse vídeo, que a história dele comova vocês, seria uma grande realização e a continuação daquilo que um dia sonhamos juntos, porque nós plantamos isso no nosso relacionamento e eu sei que algum dia vai ser semeado, eu sei que algum dia isso vai acontecer, né? Talvez seja através da porta da esperança, ou através de algum sorteio, ou de algum meio que possa nos trazer essa renda de realizar esse grande sonho no nosso casamento, tá?
Deus abençoe vocês, obrigada.